Vidas Retalhadas. Embarque nesta viagem por histórias de pessoas, histórias de batalhas, derrotas, vitórias e glórias. Desde histórias simples e triviais até temas mais controversos e polémicos. Apresentação: Elsa Wanda Lopes. Apoio PROD, Programa de Desenvolvimento Emocional. Olá, seja muito bem-vindo a esta estreia do Vidas Retalhadas. Há 45 mil crianças sinalizadas em Portugal pelas CPCJs, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, por suspeita de maus tratos, abuso e negligência. Perante este verdadeiro flagelo que assola a nossa sociedade, nesta estreia do Vidas Retalhadas, estivemos à conversa com Lucinda Monteiro, presidente da Causa da Criança, uma IPSS de acolhimento de crianças e jovens com sede na Maia. Com 21 anos já de existência, esta instituição acolhe atualmente entre 21 a 22 crianças com idades entre os 0 e os 12 anos. Mas o que falha, afinal, para que existam tantas crianças institucionalizadas no nosso país? Lucinda Monteiro aponta 3 como as principais causas: a falta de recursos humanos, a falta de verbas e o facto dos funcionários das CPCJs trabalharem em regime de voluntariado. Falha tudo. Quando falha tudo. A boa vontade é imensa, o trabalho das organizações e das instituições é muito grande, mas falham essencialmente recursos humanos, também falham verbas e falha vontade política na área social para desenvolver um pouco mais e para se resolverem os problemas, neste caso relacionados com as crianças, que é aquilo que nós estamos a falar e que eu posso falar. Por isso, essa falha que evidentemente exige, não vou dizer que é uma falha voluntária, porque tem que ser assim, é uma falha do sistema e da área social que não é, digamos, desenvolvida como nós pretendíamos que fosse, ou porque achamos que deveria ser mais específica, mais vocacionada mesmo, neste caso, para as crianças que estamos a falar. Sendo que as CPCJs, as Comissões de Proteção de Jovens e Crianças, são constituídas por pessoas que trabalham em regime de voluntariado, não seria errado ou dúbio dizer que uma das soluções passaria pela profissionalização, se é que assim se lhe poderá chamar, das comissões e dos elementos que as constituem? Sim. Na minha opinião, e porque também neste momento já vou falar, na minha opinião, penso que seria uma solução as comissões de proteção de menores terem realmente pessoas que trabalham com uma remuneração e com um trabalho contínuo e não em part-time, digamos, um trabalho fixo, um trabalho contínuo para poderem terem mais dedicação sem ser só temporário. E por isso, acho que essa é a minha opinião. O trabalho deveria ser remunerado, as equipas deviam ser multidisciplinares, deveria haver um trabalho mais em rede e mais recursos humanos em número, sim. Ainda quais são as situações tipo, se é que assim se lhes pode chamar, que levam à institucionalização destas crianças e jovens muitas das vezes? Muito bem. As situações pelas quais as crianças são acolhidas podem ser de várias ordem. Pode ser por, digamos, falhas nas famílias, falhas económicas, carências económicas, financeiras. Pode ser por motivos de maus tratos físicos ou psíquicos, por abandono. Normalmente é por estes 3 motivos. Ou falhas económicas, ou abandono, ou efetivamente não terem outra opção a não ser institucionalizadas. Poderemos dizer que predominam os maus tratos ou a negligência nos casos? Na nossa casa de acolhimento, não.
nossa casa de acolhimento, prevalecem as carências económicas das famílias e por esse motivo elas são acolhidas enquanto as famílias não têm condições para as receber. Doutora Lacinda, como é que uma instituição como a Causa da Criança consegue suportar todos os custos inerentes a suportar, que são por vós suportados para manter estas crianças e jovens ao vosso encargo, até que sigam outros caminhos que poderão passar pela adoção? Sim. Então, posso-lhe informar que nós temos 2 tipos de situação. Recebemos donativos em dinheiro e recebemos donativos em espécie. Portanto, nós temos da comunidade, da autarquia, algum apoio financeiro e temos também das cotas dos sócios. Esse apoio financeiro vem das cotas dos sócios, dos amigos, das empresas e de outras organizações. Não são donativos fixos, podem ser no tempo, podem variar. Essas são os donativos, são aqueles apoios que nós temos financeiros. Depois temos os apoios em espécie, em donativos em espécie, que é a comunidade também, e não só, organizações como o Banco Alimentar, como os Continentes, portanto, várias empresas que também nos ajudam e cidadãos que nos ajudam e nos entregam esses bens essenciais para as crianças. Normalmente são bens alimentares, é roupa, calçado, brinquedos, livros. Tudo o que diz respeito àquelas necessidades das crianças terem todos os dias, nós temos, não é? As dificuldades financeiras e os donativos são um pouquinho mais difíceis de obter, mas vamos conseguindo na medida das possibilidades das pessoas que os executam, que nos dão. Para além desses apoios, digamos, da sociedade civil, quer de particulares, quer de empresas, têm os protocolos com a Segurança Social de apoio a cada caso. Ainda bem que falou nisso, porque eu não estava a apontar esse benefício que nós temos, esse subsídio da Segurança Social, que efetivamente nos ajuda e é fixo também. Portanto, é um subsídio que é entregue, que depois é gerido por nós, entregando ou digamos, organizando e gerindo para as maiores necessidades, que normalmente é para pagar aos funcionários desta casa, aos 21 funcionários desta casa. A Causa da Criança é uma das instituições que integra a rede social da Maia. Por parte da autarquia há também algum apoio financeiro à instituição? Por parte da autarquia não há tanto como nós gostaríamos que houvesse, mas dentro do possível vão tentando colaborar, e o poder da colaboração é realmente uma coisa importante, é muito decisivo para a continuidade às nossas necessidades, e mesmo que não seja em um apoio financeiro, pode ser um apoio, digamos, em termos também de protocolos que podem assinar connosco para outras ajudas que nos podem dar. Até a organização de eventos, ajudas de apoio, por exemplo, às férias desportivas das crianças, a adquirir bilhetes para o cinema, para o teatro, para os meninos poderem sair. Portanto, esses apoios são sempre muito importantes. Agora, é pouco, mas é de boa vontade. Vidas Retalhadas. Apresentação: Elsa Wanda Lopes. A Causa da Criança acolhe estas crianças, como verificamos ou como estivemos a conversar, em alguns casos vítimas de maus tratos, noutros por falta de condições económicas dos progenitores ou das famílias biológicas, chegam cá e depois, quais são os projetos de vida para estas crianças? Muito bem. As crianças, quando são acolhidas, e os pedidos são realmente feitos pelo Tribunal, pela Segurança Social, pelas CPCJs, chegam aqui e o que é que acontece depois? Vão ser acolhidas, vão ser protegidas, mas em termos de futuro delas é definido um projeto de vida que pode passar
por 3 situações: retorno à família biológica, colocada na família alargada, ou então para um projeto de adoção, que isso vai ser determinado pelas equipes multidisciplinares. Na prévia conversa antes desta entrevista falamos na questão da ajuda da instituição não conseguir dar resposta a todos os pedidos que chegam, não é? Através das CPCJs e dos tribunais. Eu perguntava-lhe como é que essa situação se poderia reverter, quais são as necessidades prementes da instituição para que pudesse ser alargada, conseguisse ter uma lotação maior e assim conseguir dar resposta ou uma maior resposta aos pedidos ou às crianças que são indiciadas pelas instituições. Aqui poderia ser, na minha opinião, efetivamente o Estado ou quem tutela estas situações nos ajudar a desenvolver, a poder ter uma nova valência, por exemplo, para acolher mais crianças. O protocolo existe para 22, mas se pudéssemos ter um protocolo para 30, 40 ou 50, seria importante. Neste momento não é possível porque não podemos ter, para ter uma maior quantidade de crianças acolhidas, precisávamos de mais recursos humanos, e esses recursos humanos não são voluntários, são pessoas que têm que ser remuneradas, têm que ter a sua profissão, que é cuidar, porque há exigências nesta casa e por isso neste momento não temos condições, principalmente financeiras. De recursos humanos também não temos, porque as pessoas que existem cá são suficientes e são as adequadas para cuidar e proteger as 22 crianças. Talvez agora fora daqui, talvez haver mais casas de acolhimento como a nossa, mas neste momento na Maia, que eu tenha conhecimento, só a nossa é que existe. Haver mais casas de acolhimento com possibilidade de acolher muitas mais crianças que seria necessário. 150 mil euros ano, apenas 150 mil euros ano é quanto a causa da criança necessita para garantir o pleno funcionamento da instituição e proporcionar aos 21 jovens que acolhe as melhores condições de vida. Para ter a qualidade que nós desejamos e que é evidentemente necessária, eu posso dizer que as nossas necessidades passam por donativos em espécie e financeiros para conseguirmos fazer face às despesas e efetivamente, olha, eu posso dizer que se eu tivesse 150 mil euros anuais, todos os problemas que tenho para resolver financeiros ficavam de imediato solucionados e as crianças teriam tudo aquilo que é necessário para ter uma vida aqui temporária, mas feliz. Podemos então deixar neste Vidas Retalhadas um apelo direto às entidades, às instituições e aos particulares, neste caso ao tecido empresarial maiato, se juntos conseguíssemos 150 mil euros, garantiriam a subsistência da ajuda da criança? Sim, para todas as despesas. Todas as despesas seriam solucionadas, portanto, em tudo o que nós necessitaríamos são esses 150 mil euros anuais para termos acolhidas 22 crianças como gostamos e como precisamos e gostaríamos de ter mais, mas não podemos, mas pelo menos para estas 22, esses 150 mil euros com as ajudas que teríamos das empresas ou de particulares seria o objetivo final e concreto e concretizava-se. 150 mil euros para garantir o melhor para as 21 crianças e jovens que a causa da criança acolhe. Fica o apelo nesta reta final do Vidas Retalhadas aqui hoje em estreia. Grata por ter estado desse lado, o Vidas Retalhadas regressa dentro de 2 semanas com novos retalhos de vida. Até lá! Retalhos de vidas, para ouvir aqui na sua rádio. Também em podcast e no canal YouTube Elsa Wanda Lopes. Envie a sua história para vidasretalhadas.vr@gmail.com. Embarque nesta viagem.